Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje, como escrito no título, a gente vai falar de como abordar o tema de adoção com o nosso filho, como falar para ele que ele foi adotado. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. E no geral, se você gosta desse canal, já deixa o seu like, comenta, compartilha que super me ajuda. Bora. Eu optei por fazer adoções tardias de crianças mais velhas. E normalmente quando você adota crianças mais velhas, ou elas mesmo se retiraram da família adotiva, né, pediram ajuda, pediram socorro, ou houve uma denúncia e elas foram retiradas da família adotiva. Então, assim, elas sabem o porquê delas terem sido retiradas da família biológica. Elas sabem o porquê que elas foram parar no abrigo, elas lembram de como que era a rotina, de como que era o relacionamento familiar biológico. Então, geralmente, a gente não precisa abordar esse tema com eles, né? Existe sim 1 milhão de coisas que a gente vai precisar tratar, mas o tema, né, o porquê que eles foram adotados, ou eles foram adotados, a gente não precisa necessariamente tratar, explicar, afirmar, né, contar para eles. Mas isso acontece quando a gente adota um bebê. E aí eu sei que nem todos os meus seguidores pretendem fazer uma adoção tardia, então decidi trazer esse tema aqui para você. Muitas pessoas perguntam, mas qual é o momento certo de revelar para um filho que ele é adotado? Como abordar isso? E isso a gente vai resolver isso agora, a gente vai falar sobre isso agora. Bom, tudo que é um tabu, tudo que é diferente, tudo que é assustador para nós é aquilo que não é comum, que a gente não está acostumado, né? Então, o ideal é que você aborde temas e fale sobre a adoção de forma muito natural, muito tranquila, muito leve, desde sempre. Como assim, Natália, desde sempre? Desde sempre, desde que seu filho é um bebezinho, sabe? Fala pra ele sobre adoção, mas como fazer isso quando a criança é muito pequenininha, tem ali seu 1, 2, 3 aninhos em diante, né? Você pode começar a abordar de maneira leve, utilizando desenhos, utilizando os livros, utilizando a Bíblia, né? A gente pode falar que Jesus foi adotado, que Moisés foi adotado. Existem vários desenhos, vários livros que abordam a adoção, que falam sobre crianças, né, que foram adotadas, sobre séries. Só que quanto antes essa palavra adoção, maternidade através da adoção, que o bebê não saiu da barriga, mas veio de uma outra mãezinha que, né, foi instrumento para que houvesse essa gestação. Quanto mais cedo você falar isso, mais comum vai soar para a criança, mais natural vai soar para a criança. Um outro exemplo é conviva com pessoas que tenham filhos adotivos para ela se sentir num ambiente natural, normal, para que se ouça falar. Quanto mais a gente ouve falar sobre determinado assunto, mais natural e mais claro é aquele determinado assunto. Então, o ideal é que desde muito novinho você fale. Você não precisa necessariamente falar, olha, você é adotado se você não se sentir pronto e não se sentir confortável, mas fale da adoção. E conforme a criança vai gerando maturidade, né, for ficando maiorzinho, você pode falar, filho, você foi adotado. Filho, você foi adotado, você não nasceu da barriga da mamãe, ou se você for um homem, né, o pai não pode gerar uma criança, você veio através de uma outra mulher, uma ferramenta, um instrumento. Por quê? Não fale mal da família biológica para o seu filho. Eu entendo que possa existir mágoas e tristeza da sua parte para com a família biológica, eu super entendo, mas quando a gente fala mal da família biológica, tipo, você foi adotado porque sua mãe não presta, porque sua mãe isso... Não. Quando a gente fala mal, automaticamente a gente acaba como se eles não fossem bons o suficiente, como se a gente estivesse falando mal deles também. Então sempre use... fala com que o seu filho veio através de um outro ventre, através de uma outra barriguinha, ou porque você não podia, ou porque você não gera realmente, né, por ser homem, mas fala que foi através de uma ferramenta. Então você não precisa elogiar, você não precisa
colocar características negativas, ser agressivo, tá? E aí você pode... gente, quanto antes, você vai achar que a criança não entende, mas ela vai entendendo, com o tempo ela vai entendendo. E aí é importante ela ser familiarizada com o assunto, tá tudo bem ser adotada, é normal ser adotada, existem crianças que nascem na barriga da mãe, existem outras crianças que são adotadas. Então aborde muito esse tema, né, de acordo com o que seu filho for crescendo, vai amadurecendo, mas fale no dia a dia. A criança adotada, ela não tem que esquecer que ela foi adotada, isso é um mito, tá? É um direito dela saber da história dela. Tá? E quanto mais natural, quanto mais leve você falar sobre isso com ela, mais fácil de ela entender, dela aceitar a história. Não espere seu filho fazer 14, 15 anos para ele descobrir numa situação difícil, num supetão, ou porque ele ouviu alguém falar, ou porque ele fuçou nas suas coisas e descobriu. Fale desde sempre, desde muito pequenininho. Quando seu filho tiver ali 1, 2 aninhos, integre histórias sobre a adoção, independente se você for cristão ou não. Não existe só exemplos bíblicos, existem vários outros exemplos. Mas fale sobre a adoção sempre, 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 sempre. Mostra que existe, né, até mesmo no reino animal, esse tipo de maternidade, de paternidade. Quanto mais natural, mais fácil para o seu filho é. Não esconda. Natália, eu não posso esconder não, gente. Você não pode esconder. Sabe, mentira tem perna curta? Mentira tem perna curta. Uma hora isso vai vir à tona. E é melhor ele ficar chateado por ele ter sido adotado do que ele ficar chateado porque você mentiu a vida inteira pra ele. Então conte. Quanto mais cedo, quanto mais natural, quanto mais leve, menos dor vai causar. 100% fácil não vai ser, tá, gente? Mesmo quando a criança ela chega grande, isso ainda causa dor nela. Ela ainda, poxa, por que minha família biológica permitiu que isso acontecesse? Por que nós passamos por isso? Vai existir N questionamento na cabeça e no coração dela o resto da vida. Isso não tem pra onde correr, tá? E ainda que ela seja grata, ainda que ela seja feliz, ainda que ela não tenha curiosidade em conhecer a família biológica, ainda assim vai existir questionamentos. Então fale sobre a adoção, se coloca disponível assim, olha, quando você tiver determinada idade, se você quiser saber mais, a gente pode pesquisar. Eu sempre falei isso para os meus filhos, quando vocês estiverem lá para os seus 20 anos, se vocês tiverem muita curiosidade, a mãe vai abrir o leque para vocês, a gente vai ter uma conversa sincera, se precisar ir atrás da família biológica, a gente vai. Mas eles não demonstram esse desejo, né, ainda, talvez por terem a lembrança do porquê foram pro abrigo, eu não sei, mas eles não têm esse desejo, mas eu acredito que um dia possa ter e tá tudo bem a história deles. Eu espero que não cause mais dor para eles, eu desejo que seja mais esclarecedor para eles. Mas seja aquele que vai apoiar, não minta, não esconda, se coloque no lugar do seu filho, trate o seu filho como um indivíduo e não como uma posse sua. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que o nosso filho é um indivíduo, é um ser humano, diferente de nós, é muito mais fácil aceitar e entender as dores e as escolhas deles do que quando a gente acha que eles é um ser pertencente a gente. Aí eu acho que fica muito tóxico e difícil de colocar os desejos e as vontades e os direitos deles acima do nosso. Então, pense neles como um indivíduo. E fale desde novinho, sabe? Desde muito pequenininho. Quando tiver 1, 2 aninhos, já fala, filha, você não nasceu da barriga da mamãe. Quando aparecer uma mulher grávida, você pode falar, olha, você não veio da barriga da mamãe, você veio da barriga de uma outra moça. A barriga da mamãe não estava boa. Eu lembro quando o Danilo, ele tinha 6 anos, ele perguntou assim, ô mãe, por que eu não pude nascer da sua barriga? Seria tão melhor se eu tivesse nascido da sua barriga, porque a gente não ia ter que esperar pelo juiz. A gente estava numa situação bem complicada no processo deles. E eu peguei ele e o Daniel, coloquei sentadinho numa mesa e falei pra eles escreverem o nome deles. Aí eles escreveram e eu falei assim, de quem que é essa letra? Aí eles falaram assim, é minha. Aí eu falei, não é do lápis? Aí eles, não mãe, a letra é minha. Eu falei, mas e o lápis? Você consegue escrever sem o lápis? Aí eles, não. Eu
Falei, então, exatamente, vocês são meus filhos, Deus preparou vocês para serem meus filhos. Mas a mãe não conseguia fazer isso sozinha, a mãe não podia fazer isso sozinha. Então eu tive ajuda de um lápis. Eu tive uma mulher que foi instrumento nas mãos de Deus para gerar vocês, já que na minha barriga vocês não poderiam ser gerados. E eles, entendi. Então tenta falar sempre de forma muito lúdica. Por mais que você não tenha afeição pela família biológica, tente ser respeitoso e amoroso, pelo menos na frente deles, para que eles liberem o perdão, para que eles entendam a história deles de uma forma positiva. Mas sempre converse com seus filhos. Nunca acha que eles não entendem, porque eles entendem. Óbvio que não com a maturidade que eu e você, mas eles conseguem compreender. Então fala sempre de forma lúdica, sempre de forma palpável para eles, dê sempre exemplos, conviva com outras famílias adotivas para que eles achem aquilo comum, aquilo normal. E é assim, aos pouquinhos e devagarzinho, que você vai introduzindo o tema adoção e logo mais o fator deles serem adotados. Ou você pode falar desde o começo, quando seu filho perguntar, mamãe, como eu nasci? Ou da onde os bebês vêm? Né? Sempre existe essas perguntas. Você pode falar. Em alguns casos vem da barriga da mamãe, em outros casos a gente vai lá num abrigo onde outras mamães, outras mulheres deixam bebezinhos para mamães que não podem gerar na barriga. Fala sempre que foi um plano, sempre que eles foram feitos para serem seus, não que eles foram frutos de uma negligência. Entendeu? E aí, mesmo que eles lembrem disso, eles vão ter certeza. Eu falo isso para os meus filhos. Deus fez vocês para serem meus. Teve aí uma confusão no meio do percurso, teve momentos difíceis que eu preferia que vocês não tivessem passados, mas vocês nasceram para serem meus filhos. Eu espero que a minha experiência, meu palpite, a minha opinião tenha ajudado vocês de alguma maneira. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!